Graça e paz, amada igreja do Senhor. Vocês estão todos bem, eu creio. Amém? Meus amados, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da história do apóstolo Paulo, que nós vamos começar a partir do capítulo 13, versículo 1. Você pode acompanhar aí junto comigo. Atos 13, a partir do versículo 1. Essa, meus amados irmãos, era a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como esses dias atrás aí a gente teve algumas vigílias cujo tema era... Versículo 1 diz: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a Deus amado: eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, por esse dia. Eu glorifico o teu nome, Santo Pai amado, por essa noite. Glorifico o teu nome, Santo Pai amado, por esse momento, pela oportunidade, Senhor Deus, que mais uma vez o Senhor me destes, Pai amado, de estar compartilhando da tua palavra. Glórias a ti, Pai amado, por estar honrando esse teu servo, Pai amado, e confiando, Senhor Deus, Pai amado, através daquilo que o Senhor me escolheu para fazer, Pai amado. Por isso, em nome de Jesus, receba a minha gratidão, Pai amado, e quero te dizer, Senhor Deus, que sou totalmente dependente da tua graça, sou totalmente dependente da tua misericórdia, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, venha falar aqui a tua igreja, Pai amado, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, eu recebo, Pai amado, a tua unção. Em nome de Jesus, amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu,
passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, e mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer, e mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, glória a Deus, meus amados irmãos. Deus manda te dizer nessa noite, meus amados irmãos, independente de qual seja as suas dúvidas, de qual seja o seu temor, qual seja a sua tristeza, tudo vai passar, porque Deus está no controle das suas vidas, porque Deus está no controle das nossas vidas. Aqui nós vemos uma situação, meus amados irmãos, onde uma equipe de discípulos, uma equipe de pessoas, uma equipe de servos, são escolhidos para levar a palavra do Senhor aos povos não alcançados, assim como eu e você fomos um dia. E vejam, meus amados irmãos, que logo no início, eles já começaram a ter problema. Eles saíram nessa missão, foram enviados pela igreja do Senhor, saíram revestidos pelo poder de Deus, saíram debaixo, do envio de uma liderança da igreja em Jerusalém. Não demora muito para eles começarem a ter problemas. Não demora muito para aparecer os levantes. Até porque, meus amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa: toda vez que nós alcançamos uma posição de relevância, nós encontramos oposição. Seja qual posição seja que vocês estejam ocupando, se aquilo é relevante, se aquilo tem relevância, haverá oposição. E não é diferente quando tratamos das coisas concernentes ao reino espiritual. Não é diferente quando estamos lidando com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Pelo contrário, talvez seja até nessa área onde seja mais, estava encaminhado para conhecer o verdadeiro Deus. Era alguém que certamente já tinha tido algumas experiências, como o texto que nós lemos diz. Ele gostava de ouvir as coisas referentes ao reino de Deus, e ele encontra alguém caracterizado de bom moço, caracterizado, frisa bem que
tentava de alguma forma ali iludi-lo, o bom moço, tirando-lhe a convicção daquilo que ele imaginava ser o correto, ser o caminho do céu, ser o caminho do reino de Deus. E veja que quando Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, chegam ali para visitar o procônsul, o diabo usa aquele rapaz, usa Atos 15, a partir do versículo 36. Passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas. Partiu entregues aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria e pela Cilícia. Meus irmãos, agora Paulo e Barnabé estão diante de mais um problema. Paulo decide partir pela sua segunda viagem missionária e convida Barnabé para estar com ele. E Barnabé, de prontamente, se dispõe a partir com Paulo, a viajar com Paulo. Mas ele fala: olha, vamos levar também conosco João Marcos. E o apóstolo Paulo discorda, meus amados irmãos, discorda da ideia, dizendo que não havia motivo algum para levar aquele que os havia abandonado na sua primeira viagem missionária. E aqui, meus amados irmãos, a igreja, diante dessa situação, ela toma partido. Elas concordam com a atitude do apóstolo, ela concorda com a atitude do apóstolo Paulo. Então, dois irmãos que haviam feito a primeira viagem missionária e, do ponto de vista espiritual, havia sido um sucesso aquela viagem, aquela missão. Agora esses dois irmãos, eles tomam a decisão de não viajar mais junto. Porque Barnabé, ele prefere estar ao lado do seu sobrinho Marcos. E Paulo toma a decisão de viajar com Silas, enviado pela igreja. E aí, meus amados irmãos, do ponto de vista humano, da ótica humana, nós olhamos e dizemos: então agora nós temos um problema, porque dois irmãos se separaram, se dividiram. Mas como eu disse, tudo
propósito de Deus, e tudo tem um propósito. Do ponto de vista humano, foi um problema a separação daqueles homens, mas do ponto de vista de Deus, percebam, Paulo parte com Silas para a região da Cilícia e Barnabé parte com Marcos para a região de Chipre. Então, do ponto de vista de Deus, existia uma equipe de evangelização, uma frente de evangelização, agora existe duas. Somente Deus é capaz de multiplicar dividindo. Aqueles irmãos dividiram-se, e agora não são mais dois, são quatro. Agora não é mais uma dupla, são duas. Agora mais não é uma frente de evangelização, são duas. E o propósito de Deus continuará a se cumprir na vida daqueles irmãos. São muitas as prováveis dúvidas de qual tenha sido o motivo pelo qual João Marcos abandonara Paulo e Silas na sua primeira viagem. A primeira delas é que, devido a ele ser bem jovem, muito novo, imaginaria, provavelmente tivesse fantasiado ali na sua mente que a viagem seria uma aventura maravilhosa, uma aventura boa, sem dificuldades, e não foi isso que aconteceu. A outra provável situação que se fala é que em determinada região para onde o apóstolo Paulo iria partir, existia uma epidemia de malária naquela época, e ele havia ficado com medo. Há quem diga até que o apóstolo Paulo, seu espinho na carne, seria exatamente esse problema que tinha adquirido essa doença. Hipóteses, suposições dos estudiosos. Mas o que nós precisamos entender é que, independentemente de Marcos ter abrido mão de seguir viagem com aqueles irmãos, o propósito de Deus foi cumprido. E nós, meus amados irmãos, precisamos entender algumas coisas com relação à caminhada. Nem sempre nós vamos conseguir caminhar com todas aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos bem, com quem nós gostaríamos que estivesse conosco. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que decidiu não caminhar mais conosco, que ela está fora dos propósitos de Deus. Deus pode estar usando aquela pessoa também para um propósito específico. Eu queria compartilhar um pouco mais Colossenses 4:10. Quando o apóstolo Paulo ele está preso em Roma, Colossenses 4:10 diz: saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, assim como Marcos, primo de Barnabé, sobre quem já recebestes instruções. Portanto, se ele vos for visitar, recebei-o. Agora o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele preso lá em Roma, e essa primeira prisão dele seria uma espécie de prisão domiciliar,
ele recebe alguns irmãos vão visitá-lo, dentre esses Marcos. Está lá com ele agora escrevendo para os seus discípulos. Ele diz: olha, se Marcos for visitar, recebei-o. Paulo agora já bem instruído, já bem vivido, e uma vida como ele nos relata, de dificuldades, de sofrimento, de bonança também. Ele aqui diz: recebei-o a Marcos também, se for visitá-lo. E na sua última carta, que está em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6 até o 11, ele diz: aquele não está mais uma prisão domiciliar, mas está numa masmorra. Aqui ele já sabe que são os seus últimos dias. E Paulo, ele quer ir para a glória em paz com todos. Aquilo que passou pelo caminho, ficou pelo caminho. E ele aqui meio que se despede dos seus amigos, daqueles que tiveram papéis marcantes na sua vida, na sua trajetória. Ele se despede ficando em paz com todos. Diz assim, o versículo 6: essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procurai vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Tomas a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Amém, meus irmãos? Então Paulo encerra a sua última carta, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, dizendo: combati o bom combate e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é aquilo que nós vamos receber do nosso Senhor Jesus Cristo. A coroa da justiça, se permanecermos na fé. E a minha oração nessa noite, meus amados irmãos, é que nenhum dos meus amados em Cristo esmorecerá, desvanecerá da fé, mas continuarão firmes com o propósito que a nossa coroa está reservada. E quão bom que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, né? E dizermos: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Quantos de nós haverá de receber o galardão de ter combatido o bom combate e guardado a fé? A minha oração é que você não esmoreça, meus amados irmãos, porque assim como Paulo tinha convicção
que a coroa da justiça estava reservada para ele, assim há uma coroa para mim e para você também. É só nós continuarmos focados. É só, meus amados irmãos, nós não abrirmos mão de olhar para Cristo. É só nós estarmos focados somente na videira. Nós estarmos convictos que Cristo nos é suficiente para que nós perseveremos na fé. Porque se nós olharmos para o lado, meus amados irmãos, nós perdemos o foco. Se nós começarmos a olhar procurando um problema, procurando situações que não nos convêm, nós perdemos o foco. O nosso foco é Jesus, não deixe de olhar para Ele. Assim como já foi dito aqui, e a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e fica contemplando as coisas que para trás ficaram, não é digno do reino de Deus. Então não olhe para trás. Todos nós passamos por situações desconfortáveis, uns mais, outros menos, mas o Deus que nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, Ele não nos desamparará. Nós estaremos seguindo para o caminho eterno, para o reino do Senhor Deus, guiados pela mão de Cristo. Não desanime. Se você pode, fique de pé, vamos orar.